Com a alegria de sempre, estamos iniciando mais uma edição do programa Conversa com Propósito. Esperamos que esse programa, como os demais, servirá para muita edificação da sua vida e daqueles que nos assistem. Hoje estamos tendo a felicidade, a alegria de receber aqui o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Ele que é o pastor presidente do Ministério de Vila Nova, Assembleia de Deus, Ministério de Vila Nova, e ao mesmo tempo trabalha conosco na nossa convenção estadual, é o nosso segundo vice-presidente da convenção do Ministério de Madureira em Goiás e o quinto secretário da convenção nacional do Ministério de Madureira, né? E uma alegria receber o pastor Josué. Suas primeiras palavras, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Bispo Aídes. É uma alegria sempre poder estar com o senhor e hoje participando aqui desse programa, né, para nós é uma alegria muito grande. Muito bem. Essa conversa, naturalmente, ela vai interessar a todos nós. Você é um líder qualificado, sucedeu um homem igualmente que foi muito aprovado da vida, né, em todas as áreas do saudoso pai Jorge Blanco de Gouveia. Você deu continuidade ao ministério do seu pai com muita excelência, com muita graça, com muita aprovação. Bem, nós fazemos parte de uma igreja centenária, né? As Assembleias de Deus no Brasil, o Ministério de Madureira completa 100 anos agora. E para começar essa nossa conversa, como a gente temos conseguido, né, permanecer uma igreja forte, saudável, por décadas, sem perder, evidentemente, a sua essência, a sua identidade, né? Porque muitos se perdem, descaracteriza ao longo do tempo. Mas nós temos visto, acompanhado, né, e a gente já tem uma certa caminhada, como nós temos lutado para preservar esses valores, a nossa identidade, né? Bispo, a igreja, a nossa igreja, Assembleia de Deus, né, como o senhor disse, é uma igreja centenária. Vila Nova completou 65 anos. E a igreja Assembleia de Deus, que eu acho interessante, eu sempre falo com os nossos irmãos, a igreja Assembleia de Deus, eu falo assim, é lógico que ela não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que trabalha em todas as faixas etárias, né, com ensino. Eu acho que é das igrejas hoje no Brasil, por que não dizer no mundo, né, que trabalha realmente a educação, o ensino da palavra. Porque nós temos hoje a Assembleia de Deus, Escola Bíblica Dominical, né, os assuntos da nossa revista. Ontem mesmo se falava na nossa revista falando sobre santidade. Então você trabalha, a Igreja Assembleia de Deus trabalha com ensino. E o ensino, a palavra, que é o que fortalece, é o que fortalece, mantém a nossa identidade, né, nossa essência, né? E mantém as nossas crianças no ensino, os nossos adolescentes, nossos jovens, os anciãos, os casados. Então, a Assembleia de Deus, eu vejo que ela trabalha muito o ensino. E isso fortalece. Isso faz com que o crente, ele chega, ele é reizado, faz o discipulado. Às vezes, infelizmente, muitas igrejas, hoje a pessoa chega, converte, a batiza, né? A Assembleia de Deus tem uma tradição de fazer um discipulado, né, de ensinar o que é a igreja, as doutrinas bíblicas. Então, a Assembleia de Deus, né, nós vivemos esse tempo, é lógico que a igreja mudou um pouco, né, mas a Assembleia de Deus ela vem trabalhando e colocando, né, essa modernidade. A Assembleia de Deus é uma igreja moderna. É atual, né? Também, né? Atual. Usa os meios tecnológicos que nós temos hoje, sem perder, evidentemente, a sua essência, porque nós temos uma linha de atuação. E o que não podemos é, ao longo dos anos, descaracterizar, não é? A nossa essência, por exemplo. Estamos falando da nossa denominação, ela é essencialmente pentecostal, não é? Então, não pode deixar de descaracterizar. Aliás, aquele hino antigo, a Assembleia de Deus no Brasil chegou cuidando da doutrina e também dos dons. Então, que se cuide. É claro que há outras denominações que têm também, desde a sua origem, né, os seus valores, os seus princípios, e é muito difícil hoje você manter uma identidade, porque há muita desconstrução, né? Existe muita desconstrução, muitas inovações, e na realidade, às vezes, vai ficando uma coisa muito líquida, né? Não tem mais uma solidez, por exemplo, na doutrina, no ensino da palavra, e passa por aí mesmo.
não é? Tudo a base é a educação, né? A base é o ensino, para manter uma linha de atuação. Até porque, no geral, nós fazemos parte do reino de Deus, né? Da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, e o que a igreja tem que seguir? A base dela é o evangelho, né? A Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam, dava continuidade. Mas o que era a doutrina dos apóstolos, senão a doutrina de Cristo? É verdade. Então, a igreja não pode se deixar levar por filosofias modernas, por ideologias que surgem. Não, ela tem uma linha de atuação, embora ela tenha que abarcar certos meios que surgem para facilitar a evangelização, a sua caminhada, a sua existência. Nós não estamos fechados, né, para a modernidade, mas, contudo, aquilo que nos interessa mesmo, que é a essência do evangelho, do cristianismo, a gente tem lutado e Deus tem nos dado graça, né, para preservar. E a igreja, Bispo, a Assembleia de Deus, estamos falando da Assembleia de Deus, é uma igreja que ganha almas. A Assembleia de Deus é a igreja que vai para a rua, não fica só dentro de quatro paredes. Nós ainda tem aquela tradição de muitas igrejas sair nas ruas, convidando, deixando um folheto, né? E a gente vê isso, né? Vidas sendo restauradas, né? Então a Assembleia de Deus faz esse trabalho presente e cuida, né? Presente em todos os locais, né? Porque é certo que algumas vocações é trabalhar com um certo nível, né, em termos de sociedade, ou riqueza ou pobreza, setores mais nobres, regiões mais privilegiadas. É certo que outro trabalha com ribeirinhos, né? Mas a Assembleia de Deus ela é presente em todas as camadas, né, da sociedade. E por isso que ela cresce tanto. Agora, o crescimento numérico ele é importante, né? Claro que é, trabalhamos para isso, porque tem até o número de salvos, né? A Bíblia diz que quando completar o número de salvos, acontece então o arrebatamento. Se não aconteceu, porque não completou. Mas qual que é mais interessante? Seria esse crescimento numérico ou um crescimento espiritual, em qualidade dos nossos fiéis? Bispo, eu acredito o seguinte, tudo tem que caminhar, né? Porque Pedro vai dizer, olha, crescei na graça e no conhecimento, né? E nós precisamos crescer, é lógico que numericamente, porque se nós estamos ganhando numericamente, nós estamos ganhando almas, indo para trás, e também doutrinariamente, nós precisamos fortalecer essas pessoas, né? Buscar realmente pregar a palavra. Mas aí vem a questão, não é crescer a qualquer custo, né? Sim, não. Sem estar aqui, nosso alvo nunca foi esse. Essa conversa com um propósito é um propósito bom, não é de positivo, de construir, não desconstruir, mas às vezes as pessoas usam certas metodologias de um crescimento tão rápido, não é? Mas cresce sem estrutura, sem base, e infelizmente isso não vai permanecer. Isso lá na frente vai ter alguma situação, porque não estão enraizados, e o que enraiza é a palavra, né? Isso aí a gente vê nisso na igreja. Assembleia de Deus, o senhor tem aqui, Vila Nova tem, aqueles irmãos que são de décadas estão na igreja, firmados, né? Infelizmente outros aí chegam, passam ali, depois saem, então é porque não firma na palavra. Além do crescimento numérico, espiritual, existe também uma questão do caráter cristão na sociedade, não é? Por exemplo, à medida que nós crescemos, acho que os índices, né, os indicadores sociais na nação precisam alterar também, não é? Diminuir a corrupção, a violência, aumentar aquilo que você está dizendo que é a educação, um povo educado, que prima pela educação. Então a influência do crescimento, por exemplo, dos evangélicos do Brasil, tem que se dar em todas as áreas, social, política, econômica, né? Na educação, em todas as áreas nós precisamos fazer a diferença. Então a igreja está presente para isso mesmo, né? É verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, outro dia eu ouvi alguém dizendo que a gente corre alguns perigos, né? Um deles é a superficialidade, não é? Não ter essa profundidade. Hoje, vamos discutir aqui, em qual área, né? A gente está precisando mais amadurecer mais, né? Quem sabe os nossos jovens, essa liderança de mulheres, trabalho de homens, a igreja está precisando amadurecer um pouco mais, né? Porque nós, ainda você citou
esse trabalho da escola dominical, questão da educação, a santificação é algo progressivo, né? Quer dizer, quanto mais você convive com Deus, mais você parece com Deus, né? Mais se torna semelhante a Cristo Jesus. A igreja está caminhando bem ou ela precisa avançar um pouco mais e amadurecer em certas áreas? Olha, bispo, eu acredito que sim. E a gente sempre tem buscado isso, falando com as nossas lideranças, liderança de jovens, porque uma das fases que a gente sabe que é difícil é o adolescente, o jovem, uma transição, né? E eu tenho falado sempre com eles, olha, nós precisamos, né, trabalhar a nossa juventude com palavras, né, palavras que vêm, né, fortalecer eles na fé, porque eles saem da escola, vai para a faculdade, muitos jovens às vezes desviam na faculdade. Mas por que isso? Eu acho que nós precisamos fortalecer. E o trabalho hoje, né, tanto Kids, começa... Eu estava dizendo, eu vi lá umas crianças ontem apresentando na igreja, e a professora ensinando, falou, ó, qual que é a lição de hoje? Olha, falou que mentir é feio. Né? Então você vai inculcando, você vai trabalhando as nossas crianças, os adolescentes, e os nossos jovens, porque amanhã eles serão os futuros pastores, as nossas lideranças. Então, a igreja, ela tem fortalecido, né, o trabalho nosso da igreja, da Assembleia de Madureira, o senhor, né, com a convenção. Olha, a gente vê o trabalho dessa juventude, né, o trabalho dos adolescentes, o trabalho Kids. Então, assim, isso é o fortalecimento da igreja, porque eles que vão fortalecer também. E o tempo passa rápido, né? Verdade. Ontem nós era jovem, hoje nós já... Cabeça branca, né? Então, assim, a gente vê isso. A igreja ela tem avançado, a Assembleia de Deus ela tem investido nas crianças, nos adolescentes, nos jovens e nos casais também. Porque nós precisamos fortalecer também a relação dos casais. Igreja família. Então, eu acho que a igreja ela tem trabalhado, ela tem avançado. E você é um líder, eu, pela graça de Deus, lidero, nós temos líderes. E a gente tem preocupado muito essa questão do amadurecimento dos nossos jovens, da igreja de hoje, para ser a igreja do amanhã. E é claro que passa por uma liderança sólida, né? Se fracassarmos no amanhã, a culpa não é do amanhã, a culpa é de hoje, né? Não existe o amanhã sem hoje, estamos construindo. Nós temos, nos últimos dias, tido um debate muito grande sobre o futuro, né? Como será a geração do amanhã. E até citamos muito em Juízes, né? Aquela geração que não conheceu Josué, que não conheceu Moisés. Então, há um risco muito grande de não termos uma liderança sólida, espiritualmente falando, homens de caráter, para influenciar as próximas gerações. Você tem acompanhado isso aí? Acha que nós estamos cumprindo esse papel? Ou está a desejar? Porque não é só, diz que o exemplo, né, é mais do que palavras, né? O exemplo é mais do que palavras. E eu preocupo muito com isso, né? Em formar caráter. Um dia eu ouvi de um empresário numa palestra ele dizendo o seguinte: ao contratar um funcionário, não contrate pessoas, contrate caráter, não é? Então, a liderança precisa ter um caráter. Caráter cristão. E nós precisamos trabalhar muito isso. E a gente tem trabalhado, bispo. Não sei qual pastor que diz que Deus não está à procura de pessoas, homens, com habilidades, mas com caráter. Né? Isso é uma verdade. Infelizmente, no nosso meio, né, você tem pessoas, mas acredito que são pessoas que às vezes chegam e não traz uma mudança. Porque o evangelho ele tem que trazer mudança. Né? Tem que trazer transformação. Porque às vezes pessoas estão no nosso meio, mas parece que não conseguem mudar de vida. Mas a igreja tem trabalhado, nossas lideranças, né, a gente vê, nós trabalhamos isso, né, o caráter, e precisamos nós, como líder, como o senhor, a gente sempre fala, o senhor é um exemplo para nós. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, não, olha só para Cristo. Não, nós temos que olhar, porque tem homens de Deus, pode olhar para ele, como que é a família dele, como que é as atitudes dele. Eu sempre falo lá na igreja, falo, olha, eu sou pai de família, sou esposo, eu falo assim, olha, vocês olhem para mim, mas pode olhar eu como exemplo, como pai de família. Tem aquela autoridade, a autoridade moral que
Paulo, o apóstolo Paulo, tinha dizendo, né, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Nós podemos falar isso, e nós precisamos transmitir isso. Eu sempre falo para ele, irmão, nós temos que ser exemplo em todas as áreas, que seja na questão financeira, que seja na questão familiar, que seja na questão espiritual, né? Porque o líder, ele precisa, e nós precisamos mostrar isso, o líder precisa ser espiritual, né? Ele precisa ser espiritual, é aquele que fala assim, não, ali vai um homem de oração, né? Ali é um homem que ora, um homem que estuda a palavra, que teme a Deus. Então, assim, e ali vai um cidadão de bem, né, de caráter, compra e paga. Então, assim, é isso que a gente precisa. E a gente ensina isso, nós estamos né? falando em termos de igreja, mas isso tem que ocorrer em toda a liderança, né? Ué. O governante, ele precisa ser exemplo do povo, né? Sim. Agora, você imagina um governante corrupto, é aquela história que não rouba e não deixa roubar, não é? Então, a gente precisa ter essa preocupação. Mas, olha, eu tenho tido uma preocupação, porque nós que lideramos, às vezes preocupamos muito com pessoas, e está certo, não é? E está correto. Mas precisamos cuidar de nós mesmos também, Isso, né? é verdade. Cuidar, né? Para a gente ter essa autoridade pastoral e cuidar de pessoas, precisamos primeiro cuidar de nós mesmos, né? Então, às vezes, a gente descuida muito disso, não preocupa demais com os outros e não tem cuidado de ti mesmo. Paulo falou, tenha cuidado de ti mesmo, né? Depois da doutrina, né? Você acha, como é que está aí esse cuidado dos pastores? Temos desgastado tanto ou estamos nos cuidando? Né? Bispo, a gente percebe o seguinte, hoje as lideranças têm trabalhado mais com seus liderados nesse sentido, porque há uns anos atrás, às vezes as lideranças nossas envolviam muito e às vezes esquecia da saúde, esquecia da família. Mas hoje a gente tem colocado para as nossas lideranças, olha, nós precisamos, não precisa, vou deixar de fazer isso para fazer isso. Não, eu acho que você pode fazer, cuidar da família, cuidar da obra, né? Ser um homem de oração, você colocar prioridades, porque às vezes nós envolvemos muito com uma coisa e deixamos a outra, deixamos a saúde. Tem muitos pastores, líderes, que não cuida da saúde, da sua saúde mental, não vai no médico, né? Não faz um exercício, não faz uma caminhada, e às vezes não cuida de si, às vezes deixa isso, ou às vezes não cuida da sua vida espiritual, da sua família. Mas nós podemos cuidar de tudo isso. 24 horas por dia, temos tempo para isso, para dividir, colocar prioridades na nossa vida. Até porque ele é um líder, né? Nós não somos super-homens, né? Não. É um homem natural como qualquer um outro. O grande apóstolo Paulo, ele, no final de uma narrativa dele, de uma epístola, ele fala lá, pedindo, olha, o inverno está chegando, me traga minha capa, né, minha blusa de frio, eu sou homem, né? Eu passo frio, eu sinto calor, né? Adoeço, eu preciso de companheiro do meu lado, né? Ele reclamou tanto da falta de assistência dos companheiros na hora do julgamento dele, né? Só Lucas está comigo. Mostra o homem que ele é. Então, de repente, você tem uma posição elevada no reino e acha que você tem toda a energia, toda a força do mundo. Então, está correto. E às vezes não sai para fazer... Aí fala, eu não tenho dia. Não tem muito lugar, porque você pode passear com a família, você não vai... Às vezes você não dá conta de ir na praia, vai aqui numa chácara, mas descanse, tira um tempo com a família. Uma outra situação que eu gostaria de comentar contigo é a questão do enfraquecimento da liderança, a desconstrução que há da autoridade, da verdade, né? Não só dentro do reino de Deus, mas também na sociedade, em todas as áreas, né? Parece que essa cultura atual, há um caldo cultural que nivela todo mundo e despreza muito a questão da autoridade, sendo que a autoridade ela tem uma origem em Deus, né? Então, temos trabalhado isso. Por exemplo, no ano passado nós trabalhamos o princípio da honra, né? O princípio da honra. Essa honra trabalhada nas salas de aula, no sentido dos alunos honrar o professor, os filhos honrar os pais, e aquelas ovelhas nossas, né, que trabalham também, reconhecer em nós, né, a autoridade, não de homem,
mas aquele revestimento da autoridade que Deus nos concedeu. Então, é claro que eu tenho que me dar o respeito, né? Porque eu tenho que valorizar. Nós, num simpósio nosso agora, abordamos um tema, Paulo dizendo, eu, enquanto viver, vou glorificar o meu ministério, né? Ele diz assim, eu vou honrar o meu ministério. Muita gente não está honrando, está vulgarizando a questão da liderança pastoral, da liderança no sentido espiritual. Mas, além desse erro pessoal, parece que há de fato mesmo. E você sabe que um governo que está por vir no mundo, o governo do anticristo, é um governo sem lei, não é? É um governo sem lei, onde ninguém respeita ninguém, não é? É uma desconstrução total da família, total de governo. A Bíblia fala que é um homem sem lei, né? Sem lei. E parece que esse espírito dele está na cultura hoje, não é verdade? É verdade. Bispo, e a questão de honra, ela é um princípio bíblico. Deus já estabeleceu ela. E é lógico que o inimigo de nossas almas, ele vai trabalhar isso na mente das pessoas, desconstruindo a liderança. Hoje você vê alunos não respeitam mais os professores, né? Trata ele como se fosse qualquer um, e deve-se a honra a eles. As autoridades, vamos pegar dentro da igreja, nós, né, a gente vê muitos crentes, às vezes não honram o pastor, acham, não, ele é igual a mim. Ok, o ser humano é igual, mas só que Deus revestiu, como o senhor disse, né, de autoridade. As pessoas precisam entender. E quando nós respeitamos, quando nós entendemos esse princípio, nós somos abençoados. Por que muitas pessoas? Porque muitos filhos, bispo, não têm sido abençoados, porque não honram seus pais. Porque é uma promessa de Deus. Promessa de Deus. Ó, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, né, e prolongue seus dias na terra. Então, isso é um princípio bíblico. É verdade. Né, um princípio de honrar aqueles que estão em eminência. E, às vezes, muitos estão tentando desconstruir isso. E, graças a Deus, a igreja trabalha nesse princípio. Não, não é assim. Nós precisamos respeitar. E quando nós respeitamos, né, eu respeito a minha esposa, ela me respeita. Então, nós vamos caminhando, nós nos damos bem, nós crescemos. Com todas as vezes que nós respeitamos, essa honra também ela volta para nós, ela bate e volta. Né? Então, é isso que a gente precisa. E o tema do ano passado, né, a gente acabou trabalhando muito esse tema com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. E isso, a palavra, ela vai moendo no coração das pessoas. Precisa ser reforçado muito. Precisa ser reforçado. Esse princípio da autoridade. Às vezes as coisas, bispo, muitas doutrinas, às vezes por acontecer tanto, às vezes a gente vai deixando de falar um pouco na igreja, né? Infelizmente, às vezes já vai ficando constrangido de falar, às vezes, sobre alguns assuntos, sobre divórcio, né? Falar sobre o pecado, porque a gente porque você recebe tanta gente dentro da igreja, aí você fica constrangido, né, de falar alguns assuntos. Hoje aumentou muito a sensibilidade, né? As pessoas são muito sensíveis. É verdade, isso aí. Você fica assim, eu vou falar isso aqui. Mas precisa criar mais tutano, mais estrutura para suportar, né? Para criar uma geração forte, saudável, né? Não enfraquecida. Essa é a verdade. Bom, nós temos formado aí pregadores, né? Pregadores, bons teólogos, questão acadêmica, mas nos preocupamos também. Essas pessoas estão sendo preparadas mesmo para assumir postos de comando, de responsabilidade. Às vezes não, né? Porque aí todo mundo fala, todo mundo é líder. Não é verdade, não é? O líder precisa ser formado, treinado para liderar. Eu via no passado, os pastores da época que eu era jovem, eles se preocupavam muito com a liderança futura. Não é? O que será do futuro da igreja com essa geração atual de jovens que estão sendo formados? A nossa preocupação é também a mesma. Não é? Será que não estamos ainda formando acadêmicos, não é? Pregadores, mas sem a condição de assumir responsabilidades? Às vezes, bispo, isso está acontecendo muito. Às vezes o jovem, né, ele se desperta e às vezes muita liderança não puxa ele para perto para instruir
às vezes já sai pregando, né? Meu pai sempre falava uma coisa, falava para os presbíteros, ó, vocês estão sendo consagrados a presbítero, não é para ficar pegar uma pastinha agora e sair aí. Respeite seu pastor. Tudo né? no seu tempo, na sua hora, né? Tudo é seu tempo, mas às vezes as pessoas estão muito imaturas e já quer sair pregando, né? Às vezes tem uma boa palavra, tem uma boa dinâmica, né, no trabalho e tem muitas habilidades, mas às vezes não é instruído, né? E nós precisamos, né, esse tempo. Você tem excelentes pregadores, os jovens aí que realmente têm muito conhecimento, mas às vezes estão buscando esse conhecimento aonde? Nos cursos lá fora, porque hoje você vê, toda hora tem estou dando curso aqui, e às vezes não chega para ser instruído dentro da sua igreja. Né? Às vezes pregam o mês todo, não vem na ceia. Eu lá sempre falo para os pregadores, a ceia vocês precisam estar aqui. Não é sair todo tem culto, muitos não. pregadores nos assistindo, né? Muitos jovens. E às vezes fica um mês todo, 2 meses fora da igreja. Precisa ser igreja, né? Precisa ser igreja, precisa sentar. Precisa ter cobertura espiritual. Ninguém pode estar solto no mundo. É verdade. Os desigrejados estão equivocados, né? Estão equivocados. Agora, a igreja, ela é uma agência de transformação. Isso. Não é? Na sociedade. Jesus nos colocou como luz do mundo e sal da terra. Sal da terra. Não é? Fazer a diferença. Nós precisamos influenciar e não sermos influenciados, né? Ter essa condição. Será que a igreja tem conseguido brilhar, não é? Brilhar no meio social, influenciar e não ser influenciado? É preciso isso, né? Em todas as áreas. Como é que você tem acompanhado isso aí? Bispo, eu acredito que a igreja ela tem feito esse papel. É lógico que a gente precisa avançar um pouquinho mais, mas a igreja tem feito isso. O senhor vai perceber, nós vemos testemunho, pessoas que chegam ali com a vida arrebentada, às vezes quase separando da esposa, né, vivendo uma vida de qualquer jeito, mas eles vão para lá e são recuperados. Recuperados, você senta com eles. É o papel da igreja. Esse é o papel, isso acontece. Isso acontece muito na igreja, né? Porque nós estamos ali para pregar a palavra, e a palavra, o evangelho, ele tem que trazer transformação. A reforma protestante, ela não foi uma reforma só na religião, né? Foi uma reforma na política, né? Na cultura, Sim. Na educação, na sociedade. Eu acho que essa é a ideologia da reforma, influenciar todos os setores da sociedade. E conseguiu fazer isso, né? Isso. A reforma protestante, ela trouxe essa reforma geral no meio social. Nós estamos caminhando para o final dessa boa conversa nossa. A igreja, dentro desse aspecto aí, a sua influência, precisa influenciar socialmente, na cultura e politicamente, embora nós não tenhamos, a igreja não tem um projeto político de governo, né? De governo, mas ela deve se omitir, deve participar, como nós temos caminhado até hoje, né? Bispo, eu acredito que a igreja, o senhor pega assim os empresários, você pega os professores, eles têm uma linha, eles influenciam os outros a eleger um candidato da linha deles. Agora, por que nós, que somos pertencendo a uma instituição, né, a igreja espiritual, ela não precisa de político, mas nós, enquanto estamos aqui, nós cumprimos lei. O senhor está construindo, o senhor está aqui, nós dependemos do poder público, então nós precisamos influenciar sim. Eu sou líder, ontem mesmo eu dizia, falei, gente, você tem o direito de votar, você tem o direito de influenciar a sua família. Eu, como pastor, eu tenho o direito, eu preciso, porque às vezes... De orientar, né? Orientar, né? E quem vamos votar? Pessoas que têm comprometimento. Como é que você vai votar numa pessoa que não tem comprometimento com a família? Com os princípios. Com os princípios. Então, a gente precisa, eu acho que a igreja, os líderes, né, eu não vejo nenhum problema, o poder público, né, o Ministério Público, esse pessoal quer nos calar. Né, nós podemos, todos podem falar de política nas suas instituições, e nós não podemos. Né? Nós temos esse direito, nós líderes, precisamos sim influenciar, colocar pessoas que entendem, que nos representa lá dentro, tanto no poder judiciário, como no poder legislativo, executivo. Nós temos que fazer isso, né, para influenciar. O que nós queremos? Nós não queremos
benéficas políticas, não. Nós queremos é que sejamos respeitados, que nos garantiu o direito de abrir os templos, liberdade, né? Então é isso que a gente precisa. A liberdade não pode ser tirada de nenhum cidadão. É verdade. E do nosso segmento também não. Então a gente fecha praticamente como começamos, não é? Nós não podemos perder a nossa essência, não é? Naquilo que é a nossa identidade, mas a igreja precisa ampliar também a sua atuação, isso, em todas as áreas. Essa conversa, muito boa, né? Um propósito. Eu agradeço muito a sua participação e queria que você deixasse uma última palavra aí para os nossos assistentes, ouvintes. Amém. Obrigado, bispo, por poder estar aqui com o senhor logo cedo, né, gravando esse programa, e para nós é sempre uma alegria. E deixar a todos aí que estão nos vendo, né, através deste programa com propósito, aqui com o bispo Aides, né, que você seja firmes, constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe vocês. Bem, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, a sua presença, pastor Josué, que muito enriqueceu o nosso programa, e dizer a todos vocês que nós vivemos uma época em que a palavra quase que está muito em voga. É a ansiedade, é a depressão, é a tristeza. Mas há uma palavra de Deus para a sua vida que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra diz no Salmo 37, descansa no Senhor, espera nele, e ele vai fazer o que seu coração está desejando. Mas há um princípio bíblico: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Não, de nossa parte, é entregar para Deus nossos problemas, transferir para quem pode resolver. Você não tem a força, eu não tenho a força. Como alguém dizia, eu tenho a força. Não temos. A força vem do Senhor. E bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Lança fora a sua ansiedade hoje. Descansa em Deus. Alegra o seu coração e tenha um momento feliz na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.